Acho que já é tarde, inclusive no Brasil, mas eu fiz questão de vir aqui porque a situação está acontecendo agora. Se vocês ficarem curiosos, dá uma olhadinha lá na página do Diário de Notícias. Hoje eu fiz uma matéria que foi publicada falando sobre a situação crítica que Portugal está enfrentando, sobre a questão da Liga de Futebol conseguir uma via verde, como foi mencionado na reportagem, a respeito da residência dos esportistas, sobre a questão do ministro da Habitação e da Construção Civil ter falado que precisa de uma outra via verde para trabalhadores da construção civil, da questão também da polêmica envolvendo a Ordem dos Advogados e o Sindicato dos Técnicos de Imigração. Ou seja, fiz mais ou menos um briefing sobre o que está acontecendo na semana em Portugal sobre os imigrantes. E aí publicou no Diário de Notícias esse meu artigo de opinião que eu tenho feito aproximadamente a cada 15 dias ou quando acontece alguma coisa mais relevante. Por que eu estou vindo aqui falar? Porque uma senhora que supostamente eu atendi, supostamente porque eu não me recordo dela, e por que eu não me recordo? Porque eu já atendi mais de 8.000 pessoas. Clientes documentados eu tenho cerca de 8.000 que fazem parte do meu processo de residência. Mas existem outras pessoas que, muito embora façam a consulta comigo, não se tornam clientes. Seja porque eu não indico o processo de imigração, parece, segundo essa pessoa, que tenha sido o caso, seja porque a pessoa declina, ou seja, muda de planos, qualquer circunstância do tipo. Só que tem uma situação polêmica aqui. Essa senhora veio até nos comentários que existe lá naquele espaço do Diário de Notícias para dizer o seguinte. Ela começa, é o primeiro comentário da reportagem, dizendo que mais recentes, não, vamos ver se eu vou conseguir ver todos. Dizendo que, vamos ver se eu consigo ver. Ela me acha uma péssima profissional, porque na ocasião eu fiz a consulta com ela, como eu disse, eu não me recordo, e eu não recomendei que ela emigrasse com a família dela. Isso pode ter acontecido? Vou dizer que sim, porque já aconteceu em outras ocasiões em eu não recomendar a imigração para determinado perfil de cliente. Só que ela diz o seguinte: olha, ainda bem que eu não lhe ouvi, você é arrogante, você não incentivou a minha ida para Portugal, mas eu não ouvi o seu conselho, estou aqui e muito bem, isso faz 5 anos, estou com a situação engasgada na minha garganta. O mais interessante é que ela diz o seguinte, que ela fez a manifestação dela em 20 dias depois que ela chegou, e que em menos de um ano ela obteve a residência e que ela já está com a nacionalidade. O que para mim eu falei, olha, isso é um golpe de muita sorte, porque o tempo de nacionalidade por residência, ele precisa, primeiro, que a sua residência seja concedida ao abrigo daquilo que é anterior ao artigo 15, inciso 4, ou seja, não conta a data do pedido. Depois ela se corrigiu, ou então eu que devo ter lido errado, e ela diz que o título chegou em 1 ano. Ou seja, se o título chegou em 1 ano, significa, se ela diz que há 5 anos que ela está com essa situação atravessada, significa que teria cerca de 4 anos de uma residência válida. Uma residência válida não permite a obtenção de nacionalidade pelo prazo de 4 anos, ou seja, precisaria de 5 anos completos da emissão do título de residência. E aí eu comecei a olhar a situação, falei, tem alguma coisa errada. Primeiramente eu entendi que sim, era possível que eu tenha atendido essa pessoa e tenha falado para ela não imigrar, mas depois vi uma certa incongruência nas informações. E alertei a ela, olha, isso é uma coisa que eu falo muito aqui. Não sou a advogada mais simpática, mas eu sou advogada. Aliás, esse é o nome do canal, né? Na real, para dizer aquilo que realmente vai acontecer. Então, eu vou lembrar a vocês que foram mais de 20.000 imigrantes que regressaram ao Brasil com auxílio do governo para voltar ao país de origem, com pagamento de passagem, e que quando isso acontece, esse imigrante assina um termo de que ele não vai retornar a Portugal. Isso está na legislação de imigração por um período específico. Então, assim,
A gente tem que ser criterioso em relação a... Olha que interessante, a dona Gisele acabou de aderir. Ela não me segue, mas ela aderiu à minha live. E aí, uma das outras coisas que ela falou foi o seguinte: olha, você fez o pagamento IMBWay e instantaneamente fez a consulta. Quem me conhece sabe que a minha consulta não é assim tão instantânea. A gente faz um agendamento, esse agendamento é confirmado, e a partir do momento que se faz a confirmação, a gente tem toda uma instrução para fazer o processo. E a consulta de fato é online, porque eu atendo a imigrantes, então tem que ser no país de origem deles e eu aqui em Portugal. E eu trabalho com isso já tem mais de 8 anos. Não sei a data que aconteceu a suposta consulta com a senhora Gisele. Mas o que eu acho interessante falar é o seguinte: quando o advogado fala, olha, não imigre, não é porque ele não quer que você venha para Portugal. Muito pelo contrário. Veja bem, o advogado ganha dinheiro, ganha os honorários, através do seu trabalho. Portanto, a intenção dele é fazer contratos relacionados com a atividade que ele está exercendo. Ou seja, num contrato de uma imigração de uma pessoa que venha com a família, são honorários vultuosos. Então, quando a gente simplesmente recebe o valor da consulta e não consegue verificar condições para aquela pessoa imigrar, é um prejuízo, vamos dizer assim, para o advogado, porque ele deixa de ganhar o dinheiro daquele contrato. Já aconteceu de eu fazer isso com algumas pessoas? Sim, porque na minha análise, e essa análise é uma análise bastante cautelosa, principalmente quando envolve crianças, eu evito ao máximo de trabalhar na linha do limite do investimento. Segundo a dona Gisele, ela disse que ela tinha contrato de arrendamento de 1 ano já feito, coisa que eu não consigo falar sobre isso, porque eu não me lembro da consulta. Agora, primeiramente, se ela já tinha um contrato de arrendamento de 1 ano, é uma coisa esquisita em relação a você procurar um advogado para fazer o processo de imigração. E também, se ela já tinha um contrato de arrendamento de 1 ano, por que raios ela não fez um visto via consulado? Porque a gente sempre indica que existem várias maneiras de você se regularizar através do visto, o que era muito mais, vamos dizer assim, sólido do que você fazer uma manifestação de interesse. Então, assim, orientei a dona Gisele, não sei se ela permanece na live, para não fazer esse tipo de abordagem. Por quê? Olha, eu sempre digo isso, eu não sou a advogada mais simpática. E não falo isso com nenhum orgulho, não, diz respeito da minha personalidade mesmo. Mas as coisas me incomodam muito quando elas não são verdadeiras. Não, a dona Gisele está dizendo que eu estou falando informações que ela não disse. Alguém que quiser ficar curioso, vai lá olhar os comentários, ok? Mas é importante a gente dizer o seguinte: são 1h pouca da manhã. Por que eu parei para fazer isso agora? Porque daqui a pouco eu vou viajar. O que eu vou fazer? Uma residência. Eu vou sair daqui de Braga, tô indo para Cascais para tratar de 2 casos emblemáticos de uma pessoa que foi a Cascais, não era minha cliente, me procurou depois e não conseguiu obter a residência. Fiz toda a análise do caso dela, veio sem as devidas instruções, fez o visto sozinha. Quando chegou para ser atendida no meu escritório, eu verifiquei que havia sido uma situação de um tratamento equivocado do atendente que a recebeu, então estou na visão de corrigir essa situação. Tenho 2 agendamentos para tratar. E a outra situação é uma pessoa que veio com visto de contrato, visto de procura de trabalho, e ainda não tinha conseguido o agendamento para tirar a residência e precisou fazer adesão à CPLP para não ficar irregular no território. Como eu vou ter que acordar 3h30 da manhã e estou nessa polêmica discutindo com a senhora Gisele a respeito daquilo que ela acha ou que ela deixa de achar sobre o meu trabalho, eu resolvi falar sobre isso. Olha, como eu disse, eu não sou a advogada mais simpática e nem quero ser, não está na minha pretensão, não faz parte das minhas características pessoais, mas eu sou muito empática com relação a uma coisa: não quero que ninguém venha para Portugal para passar dificuldade. Então, eventualmente, se você acha que você tem condições, apresente todo o seu quadro para o advogado. Bom, deixa eu ver aqui o que ela está dizendo. Acho que eu deveria ter dito antes em particular, mas não preciso mais de assessoria. Se a senhora mudou, glória a Deus, e por isso é que eu disse, não humilhe as pessoas sem saber.
Olha, independente disso, olha uma coisa é certa. Eu não mudei, não, eu sou a mesma pessoa. Eu continuo dizendo, não venha para Portugal sem estrutura. Não venha em situações em que o seu filho ou a sua filha vai passar dificuldade. Não venha em situação em que você não tem um trabalho garantido. Não venha sem uma receita mínima. Portanto, eu não mudei, eu continuo sendo a mesma pessoa. Agora, uma coisa eu sei. Quando nós vamos até uma rede social falar mal de um trabalho de um profissional, seja ele advogado, médico, engenheiro, arquiteto, o que for, a gente tem que pagar o preço. Por quê? Quando a gente faz isso publicamente, essa situação gera um desconforto para aquele profissional e pode macular a carreira. As palavras, sabe, quando elas são ditas de modo destemperado, elas acabam levando prejuízo. Eu não ia levar isso a ferro e fogo, mas agora eu fiquei com vontade de fazê-lo. Por quê? A dona Gisele disse, inclusive, que eu sofro processo disciplinar. Falou isso numa rede pública. Olha, 22 anos de advocacia. Nunca sofri, pretendo nunca sofrer, porque a ética é uma coisa que vive comigo, acorda comigo, dorme comigo, e nunca fiquei com dinheiro de nenhum cliente indevidamente. Muito pelo contrário, tem gente que quando faz a consulta, eu vejo que a pessoa é mais necessitada e que não tem mesmo condição de migrar, eu falo assim, olha, vamos parar por aqui, vou devolver o dinheiro da sua consulta, e como eu não lembro nem do caso da dona Gisele, não posso nem dizer que eu ofereci esse serviço. Mas enfim... E, eventualmente, se a pessoa está insatisfeita com o meu trabalho, eu também faço isso. Eu faço um termo dela para ela assinar uma renúncia. E no meu contrato, existe a possibilidade de você rescindir. Claro que tem uma multa contratual, como é próprio do Código Civil, mas, ou seja, a ética é uma coisa que tá junto com a minha atividade profissional diariamente. Porque a gente pode contratar um serviço, não gostar do serviço e falar, olha, eu quero desistir. O que advogado faz? Está aqui o seu termo de desistência e devolve o seu dinheiro. Por isso é muito complicado. O que eu falei para a dona Gisele? Dona Gisele, se a senhora ficou insatisfeita com o meu trabalho, o que eu peço que a senhora faça? Vá até a Ordem dos Advogados, faça uma reclamação formal e eu vou me defender daquilo que a senhora ficou insatisfeita. Se efetivamente a senhora fez a consulta comigo, como eu disse, eu não me recordo, principalmente pelas informações que foram um pouco truncadas que ela colocou lá no comentário do Diário de Notícias. E isso eu aconselho que vocês façam qualquer circunstância, para qualquer profissional. Seja um médico, seja um advogado, seja um engenheiro, a pessoa fez aquilo que não estava previsto ou não entregou o trabalho da maneira como deveria, você se sente lesado, vá até a ordem de classe dessa pessoa e faça a denúncia. E o conselho de ética vai apurar se aquela informação que você está prestando tem ou não o condão de macular aquele profissional. E o profissional vai ter a oportunidade de se defender. Mas não faça isso através de redes sociais, principalmente se você faz com ânimo assim inflamado, porque isso sim pode dar origem a uma ação penal em que a pessoa que o faz pode vir a ser condenada a pagamento de multa e de prisão de até 2 anos. E como essa advogada é absolutamente transparente, inclusive no momento em que meu escritório sofreu um revés, porque um funcionário saiu, eu tive que trocar de equipe, a equipe que ficou funcionando no local não conseguiu atender aos meus prazos e às minhas urgências e eu tive que dispensar e vim aqui a público dizer isso. Olha, mudei de equipe, então a gente vai congelar os atendimentos por cerca de 15 a 20 dias para que a nova equipe consiga absorver. Por quê? Estamos num sistema de caos em Portugal como um todo. Ou seja, é na AIMA, é na Segurança Social, é nos IRNs. A gente tem reclamações nos próprios tribunais. Isso está um pouco caótico, mas as pessoas têm as suas expectativas e é muito importante que elas fiquem conscientes sobre como as coisas estão andando. Por isso, é importante também, quando você vai contratar um profissional, você entender que nem sempre a sua expectativa corresponde à realidade. E fazer esse ajuste de expectativa é muito importante. A outra coisa que eu ia dizer para vocês é o seguinte: você não pode contratar um advogado em quem você não confia. E o advogado sequer pode aceitar esse tipo de causa, porque isso também fere o Código de Deontologia Jurídica. Então, embora eu não possa dizer que a reclamação da dona Gisele é legítima, porque, como eu disse para vocês, eu não me recordo, se fosse o caso de um atendimento e a pessoa quisesse fazer a consulta comigo e eu percebesse que não existe
essa cumplicidade entre advogado e cliente, eu sequer poderia aceitar o caso dela. Mas, enfim, fica o alerta sobre isso que aconteceu. Se vocês têm alguma curiosidade, vá lá olhar no Diário de Notícias. Ficou o conselho para a senhora Gisele para que ela tome muito cuidado com aquilo que ela diz sobre qualquer profissional, principalmente em mídias sociais, porque isso é uma tendência dos últimos tempos. Algumas pessoas se incomodam e realmente processam, e outras pessoas acham que isso não dá em nada, mas dá sim, isso é um crime de injúria, é um crime de difamação, e isso pode sofrer, a pessoa que o faz pode vir a ser punida. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que fala, né? A nossa boca, ela pode ferir. Agora, vou ver o comentário de vocês, vou, obviamente, encerrar essa curta live, mas eu sou, assim, transparente mesmo e gosto que as coisas fiquem muito claras. A doutora Kátia vem falando o seguinte: doutora, o pior é ouvir que você não gosta de Portugal, pois fala sobre as dificuldades de vir para Portugal sem um planejamento. Pois, então, tem as pessoas que falam assim: olha, eu amo Portugal e eu sempre falo isso. Agora, Portugal é maravilhoso, porém os serviços são péssimos. À exceção do que aconteceu com a dona Gisele, porque ela diz que ela está morando em Portugal há 5 anos. Ela disse que ficou atravessada comigo durante 5 anos e que foi a público agora falar isso no Diário de Notícias. Muito embora as nacionalidades demorem cerca de 30 meses para acontecer, por tempo de residência, ela disse no comentário que já está de posse da sua nacionalidade portuguesa. Por isso que eu falei, a senhora é um caso de sorte, conto de fadas. Além do fato de eu ter recomendado para ela que ela não viesse, ela conseguiu fazer a manifestação em 20 dias, conseguiu o título de residência em menos de 1 ano, e mesmo que o tempo de residência da nacionalidade portuguesa exija 5 anos de título emitido, ela diz que ao final de 5 anos ela já está na posse da nacionalidade dela. Aí a gente pergunta: senhora Gisele, em que local maravilhoso foi essa conservatória que a senhora deu entrada e o processo correu assim, ó? Peço em nome dos meus clientes para que eu indique essa conservatória para poder protocolar os meus processos. Se fosse possível fazer isso através agora de uma via direta, porque agora o advogado, quando faz, só pode fazer online. E o mais interessante é o seguinte: todos os processos de nacionalidade por tempo de residência ocorrem na Conservatória de Registros Centrais. E quando a gente dá entrada nesse processo, aparece um informativo em todos os pedidos, dizendo que o tempo médio de conclusão é de até 29 meses. Então, eu realmente gostaria de saber como a senhora Gisele conseguiu estar na posse da sua nacionalidade por tempo de residência, porque é assim que ela relata, e que tudo correu muito bem em Portugal. É o que está escrito naquele comentário. Eu errei com relação à manifestação de interesse, mas ficou na minha cabeça a situação. Tudo bem, se a residência chegou em 1 ano, e a gente entrou com a mudança da legislação do artigo 15, parágrafo 4º, somente no dia 1º de abril desse ano, como ela conseguiu a proeza de 5 anos o título é emitido, pedir a nacionalidade e a nacionalidade já está pronta? Não sei, mas como eu disse, ela é uma pessoa de sorte. A minha, gente, não saiu nesse tempo. E olha, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa de sorte, mas a minha obedeceu o tempo regulamentar, que é o que tem acontecido para todo mundo. Já consegui fazer nacionalidade em 48 dias? Já, isso foi o meu recorde, ok? E aconteceu porque era uma nacionalidade de filho, e foi no ano de 2017. Muita água já passou por debaixo da ponte. Não acredito que a dona Gisele tenha vindo para Portugal em 2017, quando as coisas ainda estavam numa boa maré. A partir de 2018, 2019, tudo degringolou. E quando veio o Covid, então, aí mesmo que, olha, ficou tudo travado. Mas enfim, né, como eu disse, ela diz que não foi uma questão de sorte, ela disse que foi com a ajuda de Deus. Também não vou entrar nesse mérito, até porque quando Deus faz o milagre, como é que a gente vai dizer que não foi isso que aconteceu? Vou voltar aqui. Pois, olha só, você estava em Braga quando me atendeu. Então isso é mais emblemático ainda, dona Gisele, sabe por quê? Porque em Braga eu só me mudei em agosto de 2019. Então, se a senhora... eu estou me estendendo no vídeo, mas veja bem. Se a senhora entrou em Portugal, se eu lhe atendi em agosto de 2019,
Que foi quando eu comprei a minha casa. A minha primeira casa em Portugal foi em agosto de 2019. Antes eu vinha a Braga toda semana para participar de um programa de rádio. Mas eu não morava em Braga, eu morava em Cascais, que foi o lugar que eu me mudei em 2016. Tinha instalado a minha vida em Cascais e só vinha em Braga quase que toda semana, tá? Primeiramente aos sábados e depois às quintas-feiras. Bom, ela tá dando aqui relatos. Então foi em 2019. No mínimo, em 2019. E depois ela diz o seguinte, olha, em 2019 tem que contar o prazo de 20 dias para fazer a manifestação de interesse, né? Então, se eu só vim em agosto e eu estava em Braga, então significa que, digamos que ela tenha viajado na semana seguinte. Vamos ser legais? Ela viajou na semana seguinte, a exemplo. Então, ela chegou o quê? Em setembro de 2019? Setembro de 2019, gente, vocês lembram quanto tempo demorava a manifestação de interesse para sair? Cerca de um ano e meio? Lembrem disso? Lembram disso? E uma outra coisa que a dona Gisele fala é que eu não recomendei a cidade de Coimbra. Por quê? Continua não sendo boa. Coimbra não é um lugar friendly para imigrante. Lá, não em relação à cidade em si, os serviços são os mais engessados, tanto de segurança social, quanto de finanças, quanto de CEF à altura. E como é que eu sei disso? Porque eu já transitei em todos esses lugares. Então eu sei aonde tem um serviço que seja muito mais fluido e aonde é um serviço que é muito mais demorado. Para vocês terem ideia, nessa altura, sabe onde é que eu costumava tirar os NIFs? Os NIS, perdão, os NIFs não, os NIFs, os NIS, em Amarante, que saía em menos de 40 dias. Aí quem é dessa época vai lembrar que os NIS não ficavam prontos na hora, demorava. E eu saía lá de Cascais para fazer em Amarante. Quando eu não fazia em Amarante, eu ia fazer em Évora. Quando não fazia em Évora, ou seja, não fazia na minha localidade, porque Cascais, a loja de Laranjeiras, Porto Salvo, Odivelas, demorava muito tempo. Caxias, tudo demorava. Então eu saía do lugar onde eu morava para poder fazer longe porque era mais rápido, ok? Então, voltando aqui às contas. A dona Gisele diz que eu estava em Braga, então foi em 2019, eu só cheguei em Braga em agosto de 2019, que é quando eu fiz a escritura da minha casa. Então, a gente já sabe uma questão de data. Como ela diz que demorou um ano aproximadamente para obter residência, eu vou presumir que ela obteve residência em 2020, o que também é uma coisa alarmante porque é época de Covid, mas ok, é o que ela está dizendo. De 2020, quando ela obtém a residência, até hoje, 2024, são 4 anos. Portanto, não completou o tempo de nacionalidade para fins de pedido de autorização de residência por tempo de residência. E no comentário da dona Gisele, vou ver se eu consigo ler aqui, ela diz que está com a nacionalidade na mão. Então, dona Gisele, a sua nacionalidade não é por tempo de residência? A senhora não comentou na consulta, a sua nacionalidade por questões de sanguíneas? A senhora tem um ascendente português e por isso deu entrada na nacionalidade? Porque ela não relata ao pormenor. Portanto, pode ser que seja assim. Mas ela diz que ela ficou com essa história engasgada durante 5 anos, que a residência dela chegou em um tempo recorde e que ela já está de posse de nacionalidade. Obrigado, elogio do Guilherme. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Túlio está dizendo, doutor, em vários grupos até lhe recomendei, porque mesmo eu não tendo lhe contratado, sempre respondeu e auxiliou nas minhas dúvidas. Você vê, Túlio, eu sou a mesma pessoa, a advocacia está em mim, olha, eu advogo desde da época da faculdade, porque eu trabalhava na defensoria. E eu trabalhava com todo tipo de gente em relação ao fato de que no escritório eu advogava para as pessoas, empresários de alta estirpe, judeus, endinheirados, donos de indústria, donos de construtoras e no meu estágio eu trabalhava na defensoria pública atendendo uma população carente. Então, assim, não faço distinção de pessoas, tá todo mundo igual, eu sou sempre franca. Se isso incomoda alguns, é uma pena, mas essa é a minha maneira de ser. Fiz questão de vir aqui falar a respeito do que aconteceu com a dona Gisele, porque ela ficou bastante insatisfeita. Agora,
A Gisele tá dizendo assim, alguém denunciou o comentário. Não fui eu que denunciei comentário nenhum. Inclusive, dona Gisele, falei que se a senhora estiver chateada com o meu atendimento, o que a senhora deveria fazer? A senhora deveria reclamar de mim na ordem. Cadê? Foi um erro de digitação, mas a senhora falou da nacionalidade. Então, eu tô tentando ver. Então, o Túlio tá dizendo que foi em Coimbra, né, que a residência saiu muito, quando foi pedir a residência da filha, saiu muito ruim. Olha, Coimbra não tem uma boa fama. Inclusive a Tayonara, que é uma advogada que costuma fazer processos lá em Aveiro, reclama sempre comigo desses lugares. Vamos lá. Enfim. Aí a dona Gisele agora já tá mudando um pouco o tom. Ela tá dizendo o seguinte, que a minha fala humilhou ela no vídeo. Olha, com toda sinceridade, como eu disse, eu não me lembro. Mas se eu por acaso disse para a senhora, olha, eu não vejo que a senhora tenha condições de migrar, não se sinta humilhada por causa disso. Se sinta cuidada. Porque se essa advogada aqui diz para a senhora que eu não quero receber o seu dinheiro, o seu contrato, que um contrato de honorário de uma residência de uma família de 3 pessoas, 4 pessoas, é um contrato bastante... Aí, a Tayonara... O que você está fazendo acordada agora, menina? A Tayonara tá aqui. Eu falei exatamente dela. E ela tá aqui, acordada. Você não mora em Coimbra, Tayonara? Eu acho que sim. É porque eu não queria o seu dinheiro. Mas eu queria o seu bem-estar. Você não me ouviu e deu tudo certo para você. Mas digamos que não tivesse dado. Você ia fazer fila lá com os 20 mil e poucos imigrantes que foram embora? Ajudados pelo governo? Não seria pior? Eu já falei para muita gente que não era para emigrar. Mas eu não falo isso porque eu estou humilhando a pessoa. Não, eu falo isso porque eu realmente tenho a sensibilidade de perceber que o processo de imigração não é para qualquer um. Eu tenho uma memória, e essa eu tenho mesmo, memória de um atendimento. Era um casal, ela era paulista e ela era bancária. E ela ganhava por volta dos 7 mil euros, 7 mil reais, e trabalhava no Itaú. E o marido, eu não me recordo aonde trabalhava. Mas foi emblemático para mim porque ela ficou chateada na consulta porque eu disse que não era para ela emigrar. Eu falei, você não tem perfil para imigração. Aquela senhora que a vida inteira trabalhou como bancária não ia conseguir, sem uma formação especializada, se adaptar a fazer serviço de faxina e trabalhar em fábrica. Infelizmente, quando você tem uma formação básica, por exemplo, um administrador de empresas que fez faculdade, ou então um secretariado, quando você chega aqui, não pensa que você vai conseguir se requalificar no mercado na sua profissão. Então, se você não está disposto a efetivamente trabalhar numa restauração, trabalhar numa fábrica, ficar exausto, porque é isso que eu vejo nos primeiros momentos, até que você consiga obter a sua residência e desenvolver, a imigração não vai funcionar para você. E eu falei isso para aquela senhora. Ela falou para mim, quem é você para dizer que eu posso ou não posso? Eu falei, bom, eu sou advogada, tenho formação em psicologia, sou administradora industrial, sou imigrante e trabalho com isso há muitos anos. Então, eu sei quem volta e quem fica. Agora, o mais interessante sobre a minha estatística é a seguinte, são quase 8 mil atendimentos. Eu tinha um número que era de 10 pessoas que haviam voltado. Não são 10 famílias, são 10 pessoas. Eram 5 casais. Esse número acabou de crescer. Teve mais um casal que voltou em dezembro. E me custou muito que eles voltassem. A mulher completamente adaptada. O marido não se adaptou e entrou em depressão. Mas quando ele veio para cá, ele era empresário no Brasil e não conseguiu empreender aqui. Mas na consulta que eu fiz inicial, eu disse para eles, olha, é preciso muita resiliência. E o que aconteceu? Ela estava adaptada, o filho também, aqui em Braga, trabalhando na escola, mas ele não se adaptou e eles tiveram que voltar.
No momento que eu fiz a primeira consulta, a segunda, a terceira, eu já estava prevendo que isso poderia acontecer. E conversei com ele várias vezes sobre isso. E aí a intenção dele era empreender, só que acabou não dando certo. Eles gastaram dinheiro, alugaram um imóvel, fizeram o processo de residência e ele teve que voltar porque não se adaptou ao país. Então, nesse número gigante de residências concedidas, em que ninguém voltou, eu tenho um número para falar que é um número que não chega nem a 1% dos meus atendimentos, mas é isso que vai dizer da minha qualidade. Apenas 11 casais, ou melhor, apenas 11 pessoas, dentre elas, 5 casais regressaram para o seu país de origem. E o mais interessante é que um desses casais, a esposa voltou para o Brasil, o marido tirou a residência, ok? E voltou para o Brasil também. E tá nessa coisa de voltar. Conheceu uma pessoa no Brasil, separou da esposa e agora tá de regresso para Portugal. Sempre fala comigo, ok? E no momento que eles chegaram, eles vieram dos Estados Unidos. Se ele estiver assistindo, porque ele estava acordado há pouco tempo atrás, porque às vezes quando ele fala comigo no Instagram. Não vou divulgar o nome, mas ele sabe de quem eu tô falando. Ele conheceu uma outra pessoa, tá num outro relacionamento e ele quer voltar. Ou seja, aquela minha estatística dos 10 pessoas, dos 5 casais que voltaram, um já tá regressando para Portugal. Com uma outra família, com uma outra perspectiva, com uma outra visão. Entendeu? Então, gente, é isso. A dona Gisele tá aqui falando, eu realmente preciso descansar, porque eu tenho pouquíssimo tempo para estar acordada. Ou melhor, tenho pouquíssimo tempo para dar uma cochilada. Graças a Deus eu não vou dirigindo. Quem vai dirigindo? Quem vai dirigindo é o outro advogado do escritório, o Igor. E é isso. Quem ficou curioso, vai lá ouvir a lavação de roupa suja, que eu deixei lá no Diário de Notícias. Essa advogada é assim mesmo. Tem gente que fala assim, olha, quanto mais mexe, mais fede. Mas eu gosto das coisas muito claras. E assim, dona Gisele, tá aí a oportunidade da senhora fazer uma retratação, inclusive lá. Dizer que a senhora, de repente, fez uma interpretação errada de quem eu sou. Gostaria que a senhora se corrigisse em relação a dizer que eu tenho processos disciplinares porque eu não tenho, graças a Deus, nenhum, nunca tive e espero nunca ter. Da mesma maneira em que eu sou testemunha em ações que correm em segredo de justiça de outros advogados que lesaram seus clientes, inclusive cometendo fraudes processuais. Então a gente tem que saber separar muito bem o joio do trigo. Agora eu não estou com uma cabeça muito tranquila em relação ao que a senhora disse. Vou ponderar se vou pedir uma retratação pública, mas se a senhora quiser fazer de maneira voluntária, eu recomendo que o faça. E assim como eu falo na figura de advogada, porque assim, eu acho que a senhora falou no impulso, sabe? Mas não é como a gente é adulto, né? Maior de idade, responde penalmente, temos que ter muito cuidado com aquilo que dizemos no impulso. E volto a dizer, não foi de maneira nenhuma trazer humilhação para si, dizer que eventualmente a senhora não tinha condições de migrar. Se deu certo, ótimo. Assim como conheço casos de pessoas que passam na imigração com R$800 no bolso e tá tudo certo. E funciona para elas. Eu recomendo que se faça isso de maneira nenhuma. Mas essas pessoas diziam assim, foi tranquilo. Vai acontecer com todos? Não. Inclusive, saiu hoje uma reportagem que várias pessoas foram conduzidas à delegacia e vão ser objeto de uma ação de expulsão do país, vão ser deportados numa ação futura e vão se apresentar no tribunal. Por quê? Porque estão de maneira irregular no território na condição de imigrante que passou do prazo. Ou seja, é tudo assim, é muito subjetivo. Funciona para um,
e não funciona para todos. Como a senhora mesmo se fez referência, foi Deus. E aí, quando Deus opera o milagre, até o mar se abre para o povo do Egito passar. Os judeus fugindo do faraó. Mas os milagres não acontecem nem para todos e nem todos os dias, ok? Beijinho para vocês e até o próximo vídeo.